Lindeusa, bem-vinda de volta ao canal Os Negócios dela. O episódio de hoje eu vou dividir em duas partes. A primeira parte vai ser o quadro que vocês já amam, que é o Chá Comigo. Então é o quadro que a gente toma um chazinho juntas, eu mostro o quadro, eu mostro o chá que eu tô tomando pra vocês e eu respondo dúvidas. Então tem algumas dúvidas relacionadas à energia feminina e masculina que a gente falou nos episódios anteriores. E pro segundo bloco, vamos dizer assim, eu vou trazer um tema um pouco diferente, ele tem um pezinho um pouco mais no empreendedorismo, que foi um assunto que me veio como ideia quando eu tava assistindo o episódio anterior. A gente tava fazendo a edição, eu tava aprovando o episódio, e me chamou a atenção uma parte que eu passei por um conceito muito importante, que eu passei por ele meio rápido, que é o conceito de cocriação. Que eu até mencionei de andar até metade da ponte, o universo trazer o restante da ponte pra gente, tudo mais. E esse conceito, primeiro que a gente vai falar muito dele aqui, porque ele é muito importante, ele acaba se relacionando a várias áreas da nossa vida e quando a gente entende isso, ele é muito útil para trazer uma jornada com mais leveza, sabe? Mais conectado com a energia feminina, mais aceitando o flow, enfim. Ao mesmo tempo que me lembrou uma história que eu vivi, que foi a história de como eu caí de paraquedas no empreendedorismo. Por que não? Empreender pra mim não foi o caminho óbvio, não era um negócio que assim, nossa, o que você vai ser quando crescer? Empresária, com certeza. Não. Na verdade, eu nunca me imaginei nesse mundo do empreendedorismo, então eu quero contar como que ao buscar co-criar o trabalho dos sonhos, pra mim, eu acabei caindo no empreendedorismo. Então vai ser um episódio muito legal, espero que vocês gostem e bora pro nosso quadro Chá Comigo. Pro nosso quadro Chá Comigo de hoje, eu quis trazer uma dica de chá que pra mim é aquele arroz com feijão. Sabe aquele chá de todo dia? Aquele clássico, aquele assim atemporal, que é o meu famoso chá verde que eu tomo depois do almoço. Chá verde pra mim é um dos meus chás preferidos. Ele me cai muito bem e ele é muito bom por ajudar na digestão, por isso que é legal tomar depois do almoço. Como ele também tem um pouquinho de cafeína, é legal porque ele dá aquele up depois de comer. E tem vários chá verdes que eu gosto, até já mostrei outras marcas aqui, né, em episódios anteriores, mas hoje, como eu disse, eu vou trazer aquele clássico, tipo assim, que tem que ter em casa. É da marca Oetker. E o chá verde puro deles eu gosto porque eu gosto de chá verde, como eu disse, é um dos meus chás preferidos. Mas esse daqui que eles têm, que tem um saborzinho junto, eu assumo que eu prefiro. Esse aqui é chá verde com limão. E eles também têm uma opção de chá verde com... Qual que é a outra fruta? Acho que é chá verde com pêssego. Se eu não me engano, é chá verde com pêssego, a outra opção que eles têm. Só que faz um tempinho que eu não estou achando essa com pêssego no mercado. Então, se eu achar o link, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, mas esse daqui eu com certeza vou achar, então vai estar aqui na descrição. E eu gosto porque ele não rouba o gosto da erva do chá verde, porque é o gosto que eu gosto, mas ao mesmo tempo ele dá um negocinho a mais, entendeu? Um negocinho a mais. Então, eu gosto muito desse chá. Uma dica que eu vou dar pra você, se você nunca tomou chá verde. Se é a primeira... Ai, eu amo. Gente, eu não sei, chá verde pra mim é como se fosse um abracinho no estômago, assim. Eu conheço pessoas que já me falaram, nossa, Paty, pra mim chá verde não cai bem, me dá uma reação ao contrário, assim, tipo, de má digestão, não me cai bem. E a gente tem que, como sempre eu falo nesse canal, ouvir nosso corpo, né, gente? Mas pra mim, cai muito bem. Mas então, voltando ao assunto, se você nunca tomou chá verde antes, tipo, ai, Paty, você fala tanto de chá, tá bom, vou comprar porque você falou, mas eu não tenho costume. Deixa eu dar uma dica pra vocês. O chá verde, ele, assim como o chá preto, ele é muito fácil amargar enquanto ele tá em infusão ali na água. Tanto que, por exemplo, o meu, ele já acabou de fazer a infusão faz um tempo. Na hora eu tava longe do lixo, eu não joguei ele, mas tá vendo que eu prendo ele aqui do lado? Ele não tá mais em contato com a água. Por quê? Porque o chá preto e o chá verde, eles amargam. Então, o que eu indico? O chá verde deixa no máximo 3 minutos na água, literalmente coloca no relógio se você precisar. Hoje em dia eu já meio que acostumei com o timing, assim, eu faço literalmente todo dia. Eu não coloco mais despertador, mas quando eu tava começando a tomar chá por muito tempo, eu colocava literalmente o despertador. E o chá preto, ele é de 3 a 5 minutos, aí você pode também ver a intensidade do amargo que você prefere, né? Entender se é com 5, se é com 3, se é com 4 minutos. E depois disso você tira, porque senão ele amarga.
Tem chazinhos que não muda o gosto, se você deixa muito tempo. Tem chás que ele até, tipo, aprimora mais o gosto, é até gostoso se você deixar o sachê ali até o final. Mas tem uns, como o chá preto e o chá verde, que eles estragam o gosto se você deixa ele passar do ponto. Eu tô falando isso porque senão a pessoa não sabe que esse negócio, né, de amargar. Aí ela vai lá, toma e fala, nossa, que negócio horrível, cria um trauma com chá verde, entendeu? Sendo que não havia necessidade, era só deixar 3 minutinhos e tirar. Então, eu sugiro muito esse, como aquele chá de todo dia, pós-almoço, chá verde sabor limão da Otker. Adoro. Vamos às perguntas, então. Eu recebi 2 perguntas sobre energia feminina, que a gente tem falado bastante nos últimos episódios, e eu queria compartilhar com vocês a dúvida e as respostas também. A primeira delas é a seguinte: a pessoa estava me contando que ela gosta de tomar sol, assim como ela gosta de ler enquanto ela está no sol. Ela falou: tomar sol é da energia feminina, né? Só que ler, pelo que eu entendo, você falou que quando é uma coisa da mente, é racional, é uma atividade da energia masculina. Então pode se dizer que se eu tô tomando, tipo, se eu tô lendo tomando sol, eu tô misturando energia feminina e masculina? Tipo, o que que isso significa? Falei, nossa, muito legal sua pergunta, faz muito sentido. Realmente, tomar sol é uma atividade que nos conecta com a energia feminina, porque é uma forma de contato com a natureza. Se é aquele dia também mais friozinho, ou tá um ventinho, o sol, ele traz aquela coisa do acolhimento, né? Do abraçar, do aconchego. Tem também a parte estética, né? O tomar sol que deixa a gente moreninha e tudo mais. E como eu mencionei no vídeo sobre energia feminina e masculina, essa parte estética de cuidar da beleza e tudo mais é conectada também com a energia feminina. Então, sim, eu considero uma atividade da energia feminina. E a leitura, por outro lado, ela depende do que você tá lendo. Porque, por exemplo, meu irmão, ele tem uns livros deste tamanho, cheio de fórmulas matemáticas bizarras, porque ele trabalha com ações, com derivativos. Então imagina a fórmula matemática relacionada a isso. Assim, eu abri no livro, parecia outro idioma, de tão loucura que é. Você concorda que um livro como esse, ele é totalmente energia masculina? Porque ele é exatas pura, né? Ele é racional, ele é mente 100%. Então, num caso como esse, sim, a gente vai estar mais conectado com a energia masculina por causa do tema ali da leitura. Mas dependendo da leitura, pode ser que te conecte de certa forma com a energia feminina. Então, imagina que você está lendo um livro que ou de história, que te desperta a criatividade, ou, sei lá, um livro de culinária, ou um livro, por exemplo, relacionado à espiritualidade. Aí, nesses casos, os assuntos que ele ativa em você são mais conectados com a energia feminina, entende? Então, pode ser balanceado. Vamos dizer que depende do tipo de leitura e como essa leitura faz você se sentir. Mas sim, ler no sol pode ser uma atividade que a gente fala que é bem equilibrada, né? Porque ela tá usando a mente ao mesmo tempo que você tá usando o corpo conectado ali com o sol. Então, é uma atividade muito gostosa. E uma coisa que eu até respondi para essa pessoa é que, assim, se o intuito, né, ao tomar. Aliás, se o intuito. Se você tá sentindo um chamado, assim, de reconectar com o feminino, você tem a intenção de conectar mais com a sua energia feminina intencionalmente. Uma das coisas que é legal é quando você estiver no sol, você não só ficar imersa no livro e meio que esquecer que você tá ali tomando sol, sabe? Você trazer pra atividade uma intencionalidade. Tipo assim. Agora eu vou tomar solzinho, me conectar com a minha energia feminina, conectar com a natureza. Então, só de você trazer isso pro consciente, você tá sendo intencional ao fazer isso, isso já te ajuda mais a conectar com a energia feminina. E aí você também pode colocar a atividade do livro, de vez em quando dar umas pausas, falar, ai, como o sol tá gostoso. Então, porque tudo que a gente coloca foco expande, né? Então, se você coloca foco todas as vezes que você está fazendo alguma coisa que te conecta com a energia feminina, isso te conecta cada vez mais com a energia feminina. Então, é uma atividade muito legal, porque ela é equilibrada e, no geral, para quando a gente estiver fazendo qualquer atividade da energia feminina, é legal a gente trazer essa intencionalidade para ela ficar ainda mais poderosa. A segunda pergunta é o seguinte: ter a delicadeza, entre aspas, em falta, significa que eu tô demais na energia masculina? Ou é só questão de personalidade? Como você disse, às vezes a delicadeza e a força só estão em lugares diferentes. Mas quando você sente que você é, entre aspas, delicada de menos, tem algo errado aí? Muito legal essa pergunta. Primeira coisa que eu queria falar. Eu acho que a gente pode ter uma associação que delicadeza é uma coisa meio estética, tipo assim, usar rosa e usar um laço no cabelo.
Pode ser também, mas existem muitas formas da gente trazer essa característica da energia feminina, que de fato a delicadeza é um atributo da energia feminina, mas existem muitas formas dela se mostrar presente. Então pode sim ser uma forma como que você faz sua maquiagem, como você arruma o seu cabelo, um tipo de roupa que você veste, sim, tudo isso pode trazer essa delicadeza, mas ela também está presente em como você fala, qual que é o tom da sua voz, como você se porta em relação com os outros. Então, quando alguém, por exemplo, vem desabafar uma coisa com você, contar alguma coisa pra você, como que você lida com ela? É de um jeito mais ríspido ou é com acolhimento? Tem também a ver com a gesticulação, então como você usa as mãos, como você se movimenta ao caminhar. Entende que a delicadeza ela pode estar presente em muitas esferas? E aqui não cabe a gente querer se forçar, meio que se cobrar a ter delicadeza em todas essas esferas. Ai, se eu não tiver delicada em tudo isso, significa que eu não tô na minha energia feminina. Ai, meu Deus, tô desequilibrada. Não, a gente não tem que fazer nada que pareça que a gente está indo contra a nossa essência, porque isso é totalmente não usar a energia feminina. A energia feminina, a gente se conecta, silencia as vozes, se conecta com o nosso corpo, se conecta com o nosso coração. Então é sobre a gente ser verdadeira com nós mesmos, né? A gente não vai usar uma coisa que faz a gente se sentir mal ou que te afasta da sua verdadeira essência. Não é sobre isso. Mas eu queria... Mas não, né? Que senão mas parece que eu tô negando tudo que eu falei antes. Além disso, o que eu queria te propor é um exercício. Perceba quando que você sente o oposto da delicadeza. O que a gente pode, qual nome a gente pode dar para o oposto da delicadeza? Talvez uma brutalidade? Vou usar essa palavra, mas podem ter outros sinônimos aí. Perceba na sua vida quando que você está sendo bruta. Qual que é a ocasião? Quem que tá com você? Por quê? O que eu acredito que pode estar acontecendo? Essa característica, que é uma energia mais masculina, ela pode vir de momentos da vida em que você tá com mais contato com essa energia. Então, por exemplo, eu senti que eu fui bruta num sentido mais físico mesmo. Tava rindo com meu amigo, kkk, deu um tapão nas costas dele. Aí eu falei, Cora, nossa, se eu tivesse, sei lá, com um grupo de amigas meninas, eu acho que eu não faria isso. Eu acho que eu fiz isso porque o ambiente naquele momento era só de homens, então tava predominando a energia masculina, entende? Por isso que meio que ativou essa característica em você. Ou, por exemplo, eu senti que alguém me falou alguma coisa e eu respondi de um jeito meio bruto, de um jeito meio ríspido, meio como se eu tivesse dado uma patada na pessoa. Naquele momento eu não me achei delicada. Perceba, por que você teve de forma meio intuitiva, por que você trouxe a energia masculina? Porque o que pode ter acontecido, por exemplo, é você ter se sentido atacada por alguma coisa que a pessoa falou e você usou a energia masculina como um escudo. Porque lembra que a gente comentou que a energia masculina, ela é como se fosse uma metáfora para uma armadura que você veste, que você coloca, você fica pronta para o combate. Então, muitas vezes um comportamento ríspido ou mais bruto, ele vem desse lugar. A gente ter sentido que a gente foi atacada, e aí a gente pode realmente ter sido ou não. Então, por isso que é legal fazer esse exercício. E perceber, me senti atacada, utilizei essa armadura. Nesse momento, eu realmente precisava ter feito isso? Eu ter ativado a energia masculina nesse momento me serviu para alguma coisa? Foi útil? Porque lembra, é muito importante a gente usar a energia feminina e a energia masculina. A gente não quer tirar das nossas vidas a energia masculina. Mas a gente não precisa usar a energia masculina se é um momento que não faz sentido, que ela não está sendo chamada para isso, senão precisaria, né? Que é a ideia da gente sempre estar na nossa energia lar, que é a nossa energia feminina, o máximo possível. Então, num caso, por exemplo, nossa, tentaram te assaltar, sei lá, tentaram roubar seu celular, foi um negócio tudo muito rápido. Quando você viu pra se defender, você deu um chute no cara, puxou sua bolsa e saiu correndo. Naquele momento, você usou a brutalidade, você concorda? Você precisava ter ativado a energia masculina naquele momento? Sim, você precisava. Porque foi uma autodefesa num momento, assim, às vezes até sem pensar, e que aquilo salvou ou sua vida, ou salvou seu celular, ou salvou sua bolsa, entendeu? Então esse é o momento que se você para pra refletir, nossa, realmente foi o oposto da delicadeza, fui mais bruta. Mas foi um momento que coube usar essa energia, tá tudo bem, a gente não precisa querer mudar isso. Se foi um momento, nossa, realmente, eu dei uma patada naquela pessoa, mas eu acho que ela nem tava tentando me ofender. Tipo assim, o sentimento dentro de mim foi que ela tava me atacando, mas pensando bem,
Essa não foi a intenção da pessoa. Então aqui a energia masculina não nos serviu. Aqui essa capa, essa armadura foi um pouco excessiva, sabe? Esse tipo de análise é muito legal, porque quanto mais a gente vai fazendo as atividades, que eu falei no episódio 5, que eu falei no episódio 6, as atividades que vão conectando a gente no dia a dia com a energia feminina, é natural a gente se conectando com esses atributos da energia feminina, sabe? Não é de uma forma forçada, não é de uma forma que parece meio plástico, sabe? Ai, não parece eu, mas eu vou falar desse jeito, eu vou agir desse jeito só pra eu estar na energia feminina. Não. Essas características, esses atributos da energia feminina, eles vão vindo naturalmente quanto mais você se conecta com isso. E esse tipo de exercício, ele ajuda muito, porque ele é uma forma de acolher. Não é um chicotinho, tipo, ai, fui bruta, ai, não devia ter falado daquele jeito, ai, eu não tava na minha energia masculina. Esse chicotinho lembra uma relação não saudável com a energia masculina, porque é um excesso de controle. Isso não nos serve. Agora, se você olha com acolhimento, nossa, hoje de manhã falei com aquele jeito, com aquela pessoa, não precisava, né? Mas peraí, deixa eu analisar. Da onde que veio? Isso aqui me serviu, não serviu? Numa próxima, o que eu posso fazer? Isso é um exercício muito útil, né? E mais do que energia feminina, masculina, é um exercício de autoconhecimento. Aliás, por isso que eu amo energia feminina e masculina. Eu amo energia feminina e masculina por serem ferramentas para autoconhecimento, que é o meu amor maior, é um negócio que eu amo. Então, ele traz essa clareza pra gente e lembra sempre as coisas com acolhimento, de forma orgânica, e esses conceitos e esses atributos, eles vão encaixando no nosso corpo e na nossa vida, quanto mais a gente vai se reconectando com a nossa energia lar. Agora vamos para nossa história de como que eu caí de paraquedas no mundo do empreendedorismo. Não, empreender não foi a escolha óbvia para mim. E eu quero contar essa história. E também juntar com o que eu falei do conceito de cocriação, que eu mencionei brevemente no episódio anterior. Qual que é a ideia desse conceito de cocriação? Porque algumas pessoas também elas falam manifestar, né? Você pode usar o termo manifestação ou cocriação. O que minha mentora me ensinou? Que ela prefere o termo cocriação porque ele traz o conceito de que você não está fazendo algo sozinha. Co-criar significa que você está criando com alguém. Então, por si só, é um conceito que já traz mais da leveza, que é algo que a gente está sempre buscando, principalmente quando a gente está em contato com a nossa energia feminina, né? A gente não quer que as coisas sejam pesadas, a gente não quer que o caminho até realizar o nosso sonho seja pesado, seja assim, que drene as nossas energias, que seja desgastante. Não, a gente quer que seja leve. Então, quando a gente traz o conceito de que qualquer coisa na vida que a gente está criando, a gente não está criando sozinho, fica mais leve, porque é como se fosse dividir a carga com alguém. E a minha mentora usou uma frase que eu acho que ela é muito simples e justamente por isso que ela é tão potente. Que ela explica essa cocriação de um jeito que você consegue visualizar. Então, imagina que você está num ponto hoje, tá? E você quer chegar em algum objetivo. Imagina que é chegar num faturamento X com a sua empresa, ou chegar num salário X dentro da empresa que você trabalha, se você é CLT. Enfim, tô falando um exemplo financeiro, mas pode ser para qualquer área da vida. Hoje eu tô solteira, eu quero estar namorando, enfim. A distância entre o ponto A, que você tá hoje, e o ponto B, que é onde você quer chegar, imagina que o que conecta os dois é uma ponte. A cocriação, ela traz esse conceito de que você não precisa andar a ponte inteira sozinha. O seu papel e a sua função é caminhar até metade dessa ponte. Então, o que depende de você e depende das suas ações é essa metade da ponte. Isso ninguém pode fazer por você e se você só ficar parada, não vai acontecer e cair no seu colo. Tem essa metade da ponte que depende de você. A segunda metade da ponte é esse divino, é o universo, é Deus, como você quiser chamar, que traz o restante das coisas para você e ajuda a fazer esse sonho se tornar realidade. E muitas das vezes de jeitos que a gente nunca conseguiria imaginar se dependesse da nossa mente racional. Por isso que é tão legal co-criar. Quando você tá fazendo, sei lá, um trabalho profissional ou na época de escola, você estava fazendo um trabalho com alguém, qual que era a graça de ter duas pessoas? Justamente, você sabe fazer algumas coisas, tem umas habilidades. Eu sei fazer PowerPoint. O outro sabe escrever melhor do que eu, mas a parte estética do PowerPoint eu sou melhor. Se cada um faz uma parte, você concorda que o trabalho final vai ficar melhor? Então essa é a ideia. Se tudo dependesse só de você, se você tivesse que saber cada detalhe, cada passinho que você tem que dar para realizar seus sonhos, primeiro, ia ficar muito cansativo. E segundo,
que você tem uma visão limitada, porque é só o seu cérebro pensando nas soluções. Se a gente se abre para co-criar com o universo, as possibilidades são muito mais infinitas. Aliás, muito mais infinitas, tá certo falar isso? Elas são infinitas, porque o universo ele tem ele tem recursos abundantes à sua disposição para fazer as coisas acontecerem. Então, sabe aquele tipo de coisa, tipo, nossa, eu queria tal coisa, eu não sabia como chegar, precisava de um profissional X para me ajudar no negócio da minha casa, que tava com um problema no encanamento, sei lá, inventando qualquer coisa. Nossa, mas eu não conhecia ninguém pra me ajudar e todo mundo que eu entrava em contato, ninguém sabia, ou era caro, ou a pessoa não ia até o meu endereço, blá, 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 blá. Aí isso assim, do nada, eu cruzei com um vizinho na hora que ele tava abrindo, saindo da casa dele, tava saindo um profissional que tinha acabado de arrumar a casa dele, daí ele acabou indo na minha, arrumando o meu também. Gente, que magia! Não tava achando por nada, do nada a pessoa plantou na minha porta. Esse é o tipo de coisa que você vivencia quando você está co-criando. Porque você ia pensar que a solução ia surgir de você abrir sua porta e cruzar com o vizinho, abrindo a porta dele também, no mesmo segundo, e um profissional é justamente o que você precisava saindo da porta dele. Se fosse para você criar isso, você não ia criar esse cenário, porque você ia falar, nossa, impossível. Porém, é possível. Então aí que tá a graça da cocriação. E por isso também que o cocriar ou manifestar, ele não é só você ficar mentalizando, é mentalização positiva, eu quero tal coisa. E aí você não faz nada, porque tem a sua caminhada até a metade da ponte, entende? E aqui eu queria trazer a minha história, porque a minha história de como eu caí no empreendedorismo foi durante a minha cocriação do meu trabalho dos sonhos. Eu tenho uma coisa comigo que eu carrego e eu lembro de carregar isso desde criança. Eu acho que foi alguma coisa que meu pai falou. Eu lembro o que é. O meu pai uma vez falou para mim assim que a gente passa a maior parte da nossa vida no trabalho. Se você for considerar as horas do dia, a maior parte do nosso tempo a gente está trabalhando. A gente passa mais tempo no trabalho do que com esposa e marido, ou com os filhos, ou lazer, ou enfim, qualquer outra coisa. Então ele falou assim, se eu quero ser feliz nessa vida, eu tenho que trabalhar com uma coisa que me deixa feliz, porque é o que eu vou estar fazendo na maior parte do meu tempo. Aí eu falei, cara, eu acho que eu absorvi aquilo quando eu era criança, do tipo assim, logo, portanto, a conclusão é, eu tenho que trabalhar com uma coisa que eu goste. E eu carrego isso comigo desde sempre. Então, quando eu escolhi o meu curso, que eu fiz comunicação social com habilitação em mediologia na Unicamp, quando eu fiz esse curso, de todos os que eu tinha visto, pesquisado, porque eu pesquisei muito, fiz até acompanhamento com psicóloga, como chama? Quando ela tenta te ajudar a descobrir as profissões. Esqueci o nome, o termo disso. Se eu lembrar, eu deixo escrito aqui na tela. Eu fiz acompanhamento, eu pesquisei. Então, assim, de tudo que eu pesquisei, era o curso que mais me chamou a atenção, é o que mais linkava comigo. Mas não foi um curso que eu falei assim, então se eu cursar isso, eu já sei qual que é a minha profissão. Não, porque é um curso muito amplo. Mediologia é um curso que, assim, ele te permite para muitas áreas diferentes da comunicação, né? Foi bom que eu descobri isso antes de cursar, porque eu fui naquele UPA, sabe, Unicamp de portas abertas, e eu conversei com os veteranos, e eles me falaram isso. Eu conheci veteranos que trabalhavam em todas as áreas, você imaginado, tipo, como diretor de cinema, como designer gráfico, como RH de empresa, como jornalista, sabe, assim, tipo, em tudo quanto é área tinha pessoas da mediologia. Então, eu entendi que é um curso assim, estou sendo chamada para esse curso, vou fazê-lo, mas tem que ser algo ativo da minha parte, tentar entender e ir separando o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu trabalharia, o que eu não trabalharia, para que eu encontre qual que é esse meu famoso trabalho dos sonhos, que eu ainda não sei qual que é. Então, o tempo inteiro ali na faculdade, eu tava fazendo esses testes. Então, eu aprendi uma matéria nova. Fotografia. Falei, será que eu gosto de fotografia? Daí eu ia lá, fazia os trabalhos com esse olhar de tipo, será que eu trabalharia com isso? Será que eu escolheria isso? Fotografia, por exemplo, foi uma coisa que eu percebi que eu gosto muito. Só que não é uma coisa que eu trabalharia como meu trabalho principal. Uma coisa é eu precisar usar a fotografia no meu trabalho. Outra coisa é assim, vou ser fotógrafa. Não me conquistou a esse ponto. Mas eu gostei. Estudei, por exemplo, outra coisa, cinema. Falei, putz, cinema já não gostei. Uma coisa é eu assistir um filme aqui por lazer, mas eu não trabalharia na área de cinema, não me conquistou. E eu fui fazendo isso com todas as coisas. Então, propositalmente, eu fui pegando matérias que me fizessem conectar com assuntos que eu não conhecia, para tentar chegar nessa coisa que eu ia amar fazer.
Então eu pegava disciplinas extras, eu fiz uns cursos no Senac em paralelo, assim, com a faculdade que era de marketing e tudo mais, porque a Midiologia, ela não tem matéria específica de marketing. Aí uma veterana minha conversou comigo e falou, ai, Paty, eu gostei de marketing, tô trabalhando com isso. Eu falei, opa, aí peguei curso no Senac, fiz 2, eu acho, de marketing digital. Falei, tô gostando, nanana. Então eu fui meio que desbravando e sempre nessa coisa de buscar chegar num trabalho que eu gostasse, inclusive na época de estágio. Então eu fiz estágio, tipo assim, web design. Falei, será que eu gosto desse negócio? Não aprendi na faculdade, mas nesse estágio eu vou aprender. Então eu vou tentar. Daí eu ia lá, tentava, via o que eu gostava, o que eu não gostava. Ah, agora eu vou para um outro estágio. Daí eu fui para por exemplo, numa startup, que eu fazia um pouco de tudo, escrevia texto para blog, entrava em contato com o cliente, porque era uma coisa B2B, a área que eu tava. Fazia um pouco de tudo. O que eu gostei, o que eu não gostei. E eu ia me observando. Até que eu estava em um dos trabalhos que era numa agência de marketing digital. E eu estava gostando muito desse trabalho. No começo, principalmente no primeiro ano ali que eu fiquei trabalhando nessa agência, eu gostei muito porque eu aprendi muita coisa. Muita coisa. Foi tipo uma aula. Eu fui paga para aprender enquanto eu estava ali na agência, basicamente. Porque eu entrei numa área que não existia dentro da agência. A agência abriu essa área comigo, entrando lá, que era uma área de BI, Business Intelligence. Então, basicamente, é uma área que analisa os resultados de tudo o que foi feito de todas as áreas da empresa. Então, a galera do designer fez isso, isso, isso. A galera que faz a redação fez isso. A galera de TI fez isso. E aí, qual foi o resultado final? O que funcionou, o que não funcionou, quais que são os dados que medem isso e tudo mais. Então, pensa, para eu entrar numa vaga que eu preciso analisar tudo que está acontecendo na agência, eu preciso entender tudo que está acontecendo na agência. Você entende? Então, quando eu entrei no cargo, eu era a pessoa assim que fazia pergunta para todo mundo. Eu já sou sociável, né? Eu já gosto de conversar, então eu já ia conversar para fazer amizade de qualquer forma. Daí eu aproveitava e perguntava para as pessoas realmente das áreas delas, né? Principalmente uma menina que sentava do meu lado, que ela foi, nossa, uma professorinha, assim, pra mim, porque ela trabalhava com a parte de anúncio. Então, muitas das coisas numéricas, dados, eu tinha que entender que número que era aquilo, pra eu colocar nos meus relatórios. Então, eu fiz, assim, muita pergunta pra ela. Então, todo esse primeiro ano dentro da agência, eu aprendi muito e eu senti essa coisa do crescimento, sabe? E o que é legal a agência também? Tem tudo quanto é tipo de negócio, um totalmente diferente do outro. A gente tinha uma empresa de moto, a gente tinha uma empresa de Tupperware, a gente tinha uma tiqueteria que vende eventos, né? A gente tinha, sabe assim, que vende alimento, a gente tinha tudo quanto é tipo de cliente. Então é legal porque você vai tendo essa noção de mercado, assim, né? Mal eu sabia que depois, quando eu fosse pro empreendedorismo, isso me ajudaria, né? Mas na época eu ainda não sabia. E chegou um momento que eu me senti estagnada ali na agência, porque a agência de marketing, no geral, eu acredito, não posso falar por todas, porque eu não conheço todas, mas ela é um lugar de trabalho que ela tem um certo teto, sabe? Ela não tem, tipo assim, uma carreira que você sabe que desse cargo você vai para esse cargo, você vai para aquele cargo e tem uma possibilidade de crescimento ali dentro. Geralmente, se você entrou num cargo, entrei como atendimento, você vai ser atendimento. Entrei como designer, você vai ser designer, sabe? Então, você pode ter um aumento ou outro, mas não tem aquele crescimento de carreira e tal. E eu sempre fui muito ambiciosa. E eu falava, não, eu não quero um lugar que eu me sinta estagnado, eu quero um lugar que eu possa crescer, que eu possa aumentar meu salário cada vez mais, eu tenho muitas ambições pro estilo de vida que eu busco para mim, eu quero um trabalho que me pague o suficiente para eu criar esse estilo de vida. E também nesse sentido de conhecimento. Eu queria sentir que eu tô sempre sendo desafiada, que eu aprendi algo novo, que eu me desenvolvi, enfim. Então, chegou um momento que aquele trabalho teve um teto. E eu falei, tá, gostei do marketing. Não é um negócio que eu detestava. Eu gostei de ter contato com o marketing, mas eu ainda sentia que não era o meu trabalho dos sonhos, entende? E aí começou a entrar a ideia de, tipo, co-criar. Então, não, eu tenho que chegar no meu trabalho dos sonhos. Então, eu vou começar a fazer minhas mentalizações. Como que eu fazia essas mentalizações? Todas as vezes que eu ia de carro dirigindo para o meu trabalho, eu ia mentalizando. Na verdade, não era mentalizando. Eu ia falando em voz alta, que eu tava sozinha no carro toda manhã, gente. Eu ia falando em voz alta, agradecendo por ter um trabalho que tem as características que eu busco. Vou explicar melhor. E aqui uma pausa, porque isso é um conceito importante. Quando a gente está querendo cocriar algo, que é esse tipo, eu tô no ponto A, qual que é o meu ponto B? Às vezes, a gente não tem 100% de clareza do que é esse ponto B. Você não precisa saber tudo nos mínimos detalhes do que é esse ponto B.
O que você precisa é assim, hoje eu tenho clareza do quê? Então vamos pegar esse exemplo de trabalho. Não dava pra eu mentalizar, ai, que eu consigo uma vaga na empresa tal, porque eu não sabia qual que era a empresa. Obrigado por ter o trabalho tal. Eu não sabia qual era o trabalho. Então não dava pra eu mentalizar com todas as informações. Mas eu já tinha algumas informações. Por exemplo, que eram as coisas que eu ia falando no carro. Eu sabia que eu queria um trabalho que, financeiramente, me pagasse muito bem, certo? Porque, como eu disse, eu tenho uma ambição, tenho um estilo de vida que eu visualizo pra mim, e eu quero um trabalho que me retribua com energia financeira suficiente para que permita que eu alcance esse estilo de vida. Vocês entenderam, né? Outro item. Eu queria um trabalho que eu amasse, que é o ponto que eu falei que desde criança tá isso na minha cabeça. Eu quero trabalhar com uma coisa que eu ame. Eu sabia, eu tinha clareza que não é porque eu queria um salário X que eu ia aceitar qualquer trabalho, mesmo um trabalho que eu não goste, só pra receber esse valor financeiro. Porque eu tinha esse valor muito forte de eu quero gostar do meu trabalho. Então, qual que era a métrica que eu usava, entre aspas, pra ver se eu amava ou não o trabalho? Eu me imaginava amando segundas-feiras. Porque quando eu tava na agência, no começo era muito legal. E aí, quando eu percebi que eu comecei a ficar de saco cheio, eu amava os fins de semana e quando chegava segunda-feira eu tava tipo, ai, que saco, vai começar uma semana nova, não quero. E aí eu falei, então tá aí um exemplo de o que é trabalhar com o que você não gosta, porque você não quer que comece uma semana nova. Então eu falava, eu quero trabalhar com uma coisa que eu ame e a minha métrica vai ser, eu vou gostar tanto do que eu faço que eu vou amar segundas-feiras. Outra coisa que eu sabia, que eu queria um lugar que fosse perto pra mim, né? Que o deslocamento até esse lugar fosse tranquilo, porque eu ficava muito incomodada que eu perdia muito tempo de deslocamento e eu falava, cara, que perda de vida, né? Pra que eu tô ficando tanto tempo na ida, tanto tempo na volta? Não, outra característica que eu quero, morar muito perto do lugar. Ou, tipo assim, ter quase nada de deslocamento. Ok. Outra característica que eu queria, eu sou muito visual. Então, eu sou muito assim, por exemplo, se o lugar, a minha mesa aqui tá organizada, eu consigo, parece que se por fora tá organizado, por dentro também tá organizado. Então, a minha mente que é organizada, eu consigo ser produtiva, eu consigo ser criativa e tudo mais. Se o meu entorno tá bagunçado, ou tá feio, ou tá me despertando coisas negativas, é como se isso fosse carregado pra dentro da minha cabeça. Então, isso atrapalha na minha produtividade. Então, eu sempre achei muito massa aqueles lugares de trabalho, assim, aquelas empresas tipo Google, sabe assim? Que o lugar é esteticamente agradável. Ele desperta a criatividade, ele desperta, depende da empresa, né? Mas desperta ou elegância, ou beleza, ou sofisticação, ou criatividade, enfim, dependendo do qual que é a proposta da empresa. Mas que tenha esse cuidado visual, sabe? Então, perceba, eu fui pegando características bem detalhadas de coisa que eu queria ter nesse trabalho do sonho, mesmo não sabendo o que é ele, onde que ele está. E aí eu ia mentalizando eu ia falando em voz alta, agradecendo como se eu já tivesse isso. Então eu ia falando, obrigada, universo, por eu ter Obrigada, universo, por eu ter um trabalho que eu amo segundas-feiras, eu amo meu trabalho. Eu trabalho com. Outro ponto. Eu trabalho com pessoas que eu me dou muito bem. A nossa comunicação é super assertiva. Eu adoro estar próxima a elas, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. São pessoas muito agradáveis. Obrigada por eu estar no trabalho, que me paga um salário muito legal, blá blá blá. Então eu ia falando em voz alta. E eu perco a conta, assim, de quantos dias da minha vida eu fiz isso. Porque foi por alguns meses. E quantas vezes eu não me emocionei enquanto eu falava isso. Porque é realmente como se você trouxesse pro corpo físico a sensação de já ter aquilo. É um negócio muito especial. Imagina que poderoso, todo dia se afirmando aquilo. Eu já tenho isso, eu já tenho isso. Obrigado por eu já ter isso. Obrigado por eu já ter isso. Entende? E aqui outra coisa que é importante falar. Enquanto eu estava caminhando ali até a minha metade da ponte, esse caminhar nosso até a metade da ponte, que é a nossa parte, aqui entra tanto energia feminina quanto energia masculina. Então entra energia feminina que é conectar com a minha essência, conectar com a minha intuição, perceber minhas emoções. Então, da onde que veio toda essa vontade? Eu quero trabalhar com uma coisa que eu amo. Cara, é uma coisa muito intrínseca minha, é uma coisa muito de alma. Ao mesmo tempo que tem que ter energia masculina, que tá, então como que eu vou buscar isso? Eu vou me inscrever na disciplina X, eu vou me inscrever pro curso tal, eu vou me inscrever pro trabalho tal, na agência tal, porque eu posso aprender com isso. Então, era o tempo inteiro, a gente utiliza as duas energias como ferramenta para ir fazendo a nossa parte da ponte ali, para ir caminhando e até o momento que as soluções vão se mostrar. E aqui que cabe
a segunda metade da ponte, que é o universo trazer coisa pra vocês. Você acha que eu sabia o como que essa informação ia chegar até mim? Eu não sabia como. Ai, alguém ia vir me oferecer um trabalho X? Ou eu ia achar na internet um trabalho Y? Ou eu ia me inscrever naqueles sites de vagas e aparecer pra mim? Eu não sabia como que eu ia chegar nesse trabalho. E esse como, que é a parte que a gente tem que deixar pro universo. Esse como é que esses detalhezinhos de como é que a gente tem que entregar que não é a nossa metade da ponte, entende? Então, como que foi o meu como? Como que eu caí no empreendedorismo? Teve um ano que tava iniciando o ano de 2019. E essas mentalizações, se eu não me engano, eu tentei lembrar as datas mais específicas, mas eu acho que elas começaram no final do ano de 2018. Então eu fiquei uns meses ali nessa coisa né, falando em voz alta e tudo mais, agradecendo por já ter esse outro trabalho. Eu sabia também que eu não ia voluntariamente sair do nada do meu trabalho, sendo que eu ainda não sabia qual era o outro, né? Então eu tava meio que naquele limbo, tipo, não quero mais estar aqui, mas não vou sair do nada, né? E aí, quando foi comecinho de 2019, aconteceu uma coisa que mudou muito a minha vida, em vários aspectos, que foi eu decidi sair da casa dos meus pais e morar pela primeira vez fora de casa com o meu namorado da época. E eu me lembro muito bem que a gente se mudou no primeiro final de semana de fevereiro de 2019. Olha como as coisas são. Olha como quando a gente toma uma ação, ela movimenta energeticamente e vai trazendo as coisas, né? A gente se mudou no fim de semana justamente pra ter tempo de organizar a mudança, sabe? Tipo assim, usei o sábado e domingo pra organizar muito das coisas, os móveis, guardar coisa, limpar coisa, enfim. Pra segunda-feira, quando eu fosse trabalhar, eu tava um pouco mais tranquila. Gente, chegou segunda-feira. A primeira segunda-feira depois que eu me mudei. A dona da agência me puxou pra conversar, falou assim, Paty, preciso conversar com você. Chamou ela na sala dela. Falei, nossa, que estranho. E ela veio me falar, elogiou o meu trabalho, infinito. A gente gosta muito de você, a gente gosta muito do seu trabalho, a gente sempre tem feedback positivo dos clientes em relação ao seu trabalho. Mas aconteceu isso, a gente tá perdendo grandes clientes, a estimativa é no próximo mês, acho que era 3 dos grandes clientes ali da agência iam sair, iam deixar de ser clientes. Eles estavam precisando reduzir muito o custo. Nisso eu já tinha treinado uma estagiária. E ela falou assim, pra mim, eu vou ter que deixar só uma pessoa nessa área e financeiramente vai compensar eu deixar essa outra pessoa do que você e tudo mais. Enfim, ela foi super assertiva, porque nessa agência, nunca as pessoas eram demitidas pela dona. Nunca. Era sempre pela moça do financeiro, que a gente brincava que era a moça do RH, porque não tinha o RH, mas a moça do financeiro fazia esse papel. Ela fez questão de ser ela, vir falar comigo, elogiar meu trabalho também. Chefe Ariana, gente, ela não era de elogiar qualquer coisa, não. Então, foi uma demissão muito boa, porque ela foi de muito acolhimento. E quando eu saí de lá, ela falou várias coisas e tal, eu super entendi. Falei, não, beleza. Aí eu falei pra ela, a única coisa que tá passando na minha cabeça agora é que eu tô um pouco assustada, porque pela primeira vez eu tenho contas pra pagar. Eu acabei de me mudar esse final de semana. Daí ela ficou tipo, quê? E ela ficou muito preocupada comigo, uma coisa meio maternal, assim, sabe? Tipo, meu Deus, eu não sabia que você tinha mudado. Daí, enfim, ela ficou meio preocupada, mas não tinha o que ela fizesse em relação a isso, né? Daí, beleza, cheguei em casa, contei pro meu namorado da época, e eu lembro que eu tava sentindo 3 coisas. Por um lado, eu tava meio assustada com essa questão financeira, tipo, nossa, agora eu tenho conta pra pagar e eu acabei de ser demitida. O que que eu vou fazer? Com quem que eu vou trabalhar nesse meio tempo? O que que eu faço? Não sei o quê. Em segundo lugar, eu estava com uma sensação boa até, porque, como eu falei, foi uma demissão muito acolhedora, sabe? Eu não saí de lá me sentindo mal, eu fui muito elogiada, foi tipo, considerando que era uma demissão, foi a melhor experiência que eu podia ter. Então, não tinha o que reclamar em relação a isso. E o terceiro ponto é que eu tava aliviada, porque eu falei, cara, eu já não tava gostando desse trabalho. Eu já não tava me sentindo bem aqui. Então, por um lado, eu fiquei aliviada. Daí eu fiquei um dia meio que assim, em estado de choque, tipo, meu Deus, o que que eu faço? Deixa eu processar isso que aconteceu. E em seguida, olha só o que aconteceu. Primeiro, financeiramente, só pra eu não deixar esse buraco na história, eu me virei porque, como eu tinha aprendido a fazer coisas relacionadas a marketing na agência, falei, vou ter clientes de marketing. Daí eu peguei uns trabalhos, tipo uns freelas, assim, em relação a marketing, e fui me virando com isso. E pouquíssimo tempo depois, o que aconteceu? Eu tive a ideia da Memorar. Pra vocês terem noção, como eu falei, o primeiro final de semana de fevereiro eu me mudei. Ou seja, tava ali entre a primeira e a segunda semana do mês. Gente, quando foi a última semana do mês, eu tive a ideia da Memorar. E como que as coisas aconteceram? Eu sempre tive uma coisa que, gente, é muito minha. Ninguém me ensinou. Eu faço isso desde criança e eu não sei de onde eu tirei isso. Eu tenho uma coisa que é assim,
Quando algo acontece de especial na minha vida, eu gosto de eternizar isso numa joia. E eu faço isso desde criancinha. Então, tipo assim, ai, um lugar, uma viagem muito especial, então algum acontecimento que foi muito especial na minha vida, ou uma pessoa que é muito especial na minha vida, eu quero sempre me sentir perto dela, ou um aprendizado que eu tive na minha vida que eu quero carregar comigo pra sempre, aquelas lições de vidas que nos transformam, sabe? Sempre que aconteceu algo nesse sentido, eu sempre eternizei isso numa joia. Então eu sempre fui muito dos acessórios, mas eu percebia que eu tinha uma relação diferente quando a joia ela tinha um significado. O carinho com que eu usava aquela peça era diferente. Eu usava, inclusive, ela mais recorrentemente. Era aquelas peças que eu não queria tirar do corpo. Então, sempre foi. Ela funcionou pra mim como um gatilho mental positivo. Porque quando eu tava com essas peças, seja um colar, seja um anel, seja um brinco, enfim, que quando eu tava usando essas peças, elas me lembravam aquele significado positivo, certo? Então elas me lembravam algo gostoso na minha vida. Então era como se fosse aquele abracinho, assim, aquele calorzinho no coração. E eu adorava ter esse sentimento. Tipo assim, esquecia que eu tava com a peça. Aí no dia ali, tô digitando, eu olho meu anel. Lembrei de tal coisa. Aí, sabe assim, era tipo pequenos gatilhozinhos positivos mentais positivos ao longo do meu dia. Então eu sempre gostei muito de fazer isso. Então, nesse momento da minha vida, era um momento mega de transformação, que era de tomar uma decisão importante, sair da casa dos meus pais, dar esse passo importante no meu relacionamento. Então, com certeza, eu falei, vou eternizar isso numa joia. E eu já comecei a ter ideias. Eu falei, já sei. Nessa época, eu comecei a refletir muito sobre o conceito de casa versus lar. Por quê? Aquele novo ambiente que eu tava entrando era a minha casa, certo? Era a minha nova casa, com o meu companheiro. Ao mesmo tempo que a casa onde eu morei a minha vida inteira até ali, que era a casa dos meus pais, também era minha casa, né? Tipo, eu tava saindo dali, mas continuava sendo a minha casa. E eu comecei a refletir muito sobre isso, tipo, o que que é casa, o que que é lar. Eu não vou me delongar muito nesse conceito, mas eu cheguei à conclusão de que casa é algo físico. Lar é onde você se sente em casa. Então é um sentimento. Você pode se sentir em casa, então você pode sentir que é seu lar, por exemplo, num abraço. Entende a diferença? Enfim. Então eu queria fazer uma joia que tivesse as iniciais da minha família e do meu companheiro da época, que eram as pessoas que compunham esse lar, de acordo com a minha visão da época. E eu também queria escrever a palavra lar. E aí comecei a pesquisar como cliente joalherias e lugares que fizessem a joia do jeito que eu tava pensando. Era um dos momentos da minha vida também que eu virei eu usei prateado a minha vida inteira, e naquela fase eu tava muito a vibe do dourado, então eu comecei a pesquisar joias de ouro e tudo mais. E assim, gente, em resumo, eu não consegui encontrar nenhum lugar que fizesse a joia do jeito que eu queria. Eu fui encontrar num site que era de fora do Brasil. Sabe aqueles marketplace que tem várias marcas menores, assim, vários pequenos negócios e, tipo, espalhado do mundo inteiro? E esse negócio, essa marca de onde eu comprei era, acho que dos Estados Unidos, sei lá. Mas assim, vinha do outro lado do globo a joia. E eu falei, cara, por um lado eu fiquei feliz, porque eu encontrei do jeito que eu queria, ia ficar do jeitinho que eu, né, eu podia escolher os detalhes, era um negócio personalizado. Eu falei, não, ficou maravilhoso, é assim do jeito que eu queria. Demorou pra chegar, eu vou pagar em dólar, né, mas tudo bem, né, encontrei o que eu queria. Mas por outro lado, me causou muita frustração, porque eu falei, gente, não é possível. O Brasil é o país do ouro. O Brasil é reconhecido internacionalmente pela sua joalheria. Não é possível que eu não vou achar aqui no Brasil o que eu tô buscando. E aí, me veio o meu primeiro grande insight. Só que ainda não seria o meu último insight. O meu primeiro grande insight foi: já sei. Tive uma ideia brilhante. E se eu entrar em contato com essa marca, falar assim, queridos, existe um nicho aqui no mercado brasileiro que não está sendo atendido, que é da necessidade desse tipo de produto que vocês vendem. E se vocês abrissem uma unidade no Brasil, uma filial aqui no país, e eu fosse a pessoa que toca a unidade aqui do país? Porque eu sou brasileira, eu conheço a cultura, eu sei a língua, vocês têm a expertise, vocês têm os fornecedores e tudo mais. A gente faz um bem bolado, vocês ampliam o negócio de vocês e eu aqui chego no meu trabalho dos sonhos. Porque, pensa, no sentido de cargo, cara, eu estaria sendo tipo a CEO do Brasil, tipo, um cargo muito top, possibilidade de ganhos financeiros grandes, fazendo uma coisa que eu amo. Eu falei, genial a minha ideia, amores! Ganhei na loteria com essa ideia. E eu falei disso com o meu namorado da época. E aí foi muito interessante, porque assim, eu lembro que eu admirava muito esse meu namorado, porque ele tinha
brilho no olho pra falar do trabalho dele, e ele era empreendedor. Porque assim, gente, na minha vida, eu não tive muito contato com empreendedorismo. Como eu falei, pra mim, assim, pra empreender, pra ser dono de negócio, você tinha que ter sido, sei lá, formado em administração, ter tido todo um estudo formal pra chegar no momento em que você abre um negócio. Eu não achei que era um negócio, você dá 5 minutos e você abre um negócio. Não. E assim, meus pais são funcionários públicos, eu não tenho pessoas próximas a mim que empreendem, que são empresários bem-sucedidos. Então, pra mim, eu nunca associei Patrícia com a possibilidade de abrir um negócio. Eu nunca me vi no empreendedorismo, pra mim isso não era uma opção. Primeira vez que eu fui tendo um pouquinho mais de contato foi com esse meu ex, porque ele era empreendedor, ele é empreendedor, e o negócio dele era na área financeira e ele atendia outros empreendedores. Então eu ouvia muito os ensinamentos, as coisas que ele pesquisava sobre negócios, que ele aplicava no negócio dele, então ele compartilhava comigo, e ele também me contava as histórias desses negócios que eram de clientes deles. Então, dele, né? Então, eu comecei a ficar um pouco mais em contato com essa história. E eu comecei a entender que você não precisava ser tudo isso, formado de administração, bibibi, babá, pra empreender. Tinha gente que falava assim, God de flor, então vou abrir uma floricultura, pá, 5 minutos, sabe? Falei, comecei a me abrir um pouco mais pra essa ideia. E o que eu admirava muito nele é que ele tinha um brilho no olho de falar do negócio dele e não tinha um horário, não era um trabalho assim, das 9 às 5. Qualquer hora era a hora pra ele estar pesquisando sobre o negócio dele. Porque ele gostava tanto que dava 11 horas da noite, ele tava fazendo um curso X, blá blá blá, que ia ajudar no negócio dele na parte de planejamento, sabe assim? E ele compartilhava aquilo comigo com uma alegria que eu falava, gente, essa é a minha meta. Eu quero me sentir assim no meu trabalho, quando eu tiver o meu trabalho dos sonhos. E quando eu estava compartilhando com ele essa ideia, tipo, gente, se eu mandar um e-mail pra essa empresa abrir uma unidade no Brasil, blá blá, foi a primeira vez que eu me vi falando com muito brilho nos olhos de alguma coisa. Falei, cara, eu tô até mais agitada, eu tô falando mais alto, eu tô, tipo, muito empolgada. Eu chegava no fim de semana pra almoçar com os meus pais, era só disso que eu falava. Gente, tive uma ideia, blá, 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 blá. Falei, cara, é isso, é com isso que eu tenho que trabalhar. Fui lá, abri meu computador, redigi um e-mail lindão, grandão, em inglês pra eles, com a minha ideia genial, com a minha proposta. Meu ex até revisou pra ver se tinha errinho de inglês. Enviei. Sabe qual foi a resposta? Nenhuma, porque eles nunca responderam. E essa foi a melhor coisa que me aconteceu. Por quê? Neste gap, neste limbo, neste vácuo da ausência de respostas, o que eu percebi? O que faltava, o insight que faltava para ser a minha sacada final. Se eu tô tão feliz de pensar na possibilidade de trabalhar com isso, eu não preciso deles para ter esse trabalho. Eu não preciso deles para trabalhar com joia. Eu posso abrir a minha própria marca de joias com significado. Gente, foi assim que eu caí no empreendedorismo. E eu até brinco que não é que eu queria empreender, portanto, eu preciso de uma ideia de negócio, aí eu pensei na Memorar. Não, não. O que eu preciso fazer é a Memorar. E se para fazer esse negócio acontecer, eu preciso empreender, então eu vou aprender como que é ser empreendedora, porque eu não sei. Entende? Então eu não escolhi o empreendedorismo, eu escolhi a Memorar e se para ter a Memorar eu precisava ter conhecimento de empreendedorismo, então eu ia ter. Então, foi assim que eu cheguei no empreendedorismo. E foi uma longa jornada de 2019, está sendo até hoje, de... Nossa, gente, muitos altos e baixos e muitas coisas que eu fui aprendendo sobre o que é necessário para empreender, sabe? Eu não acho que eu sempre tive as características de uma pessoa que é empreendedora. Tipo, desde criança eu vendo limonada na rua, eu já sabia que eu ia... Não, eu não tinha essas características meio que natas, intrínsecas a mim. Do mesmo jeito que eu não acho que a educação formal me preparou para isso. Isso é um assunto, inclusive, para outro momento. Foi muito de atender um chamado da alma de tipo, cara, não desistir de procurar o que eu queria fazer, o que eu quero, até que eu cheguei a um negócio que me iluminou de dentro pra fora. Eu falei, entendi que é isso que eu tenho que fazer. E hoje, olhando pra trás, eu falo, caraca, eu criei o trabalho dos sonhos que eu queria. E não foi tão instantâneo fazer esse raciocínio, viu? Eu fiquei um tempo ainda no empreendedorismo, porque é uma jornada muito desafiadora, até que um dia eu me toquei disso. Eu falei, cara, tudo o que eu mentalizava
enquanto eu tava dirigindo lá, falando em voz alta, agradecendo por já ter um trabalho com as características X, Y, Z, hoje eu tenho esse trabalho. Então pensa comigo. Vamos voltar nas características que eu tinha falado. Um trabalho que me permita receber uma condição salarial elevada para eu manter o estilo de vida dos meus sonhos. Gente, se tem um negócio que te permite ganhos altos, é você ser empreendedor, porque você não tem um teto. A sua única limitação é você mesmo. Por isso que aí entra o autoconhecimento, né? Que é um negócio que a gente ama estudar. Se eu ainda não estou onde eu queria, o que eu preciso aprender e tudo mais pra chegar lá. Mas assim, não existe um teto, você concorda? Não existe esse aqui é o cargo máximo que você pode chegar, você só vai chegar até aqui. Não, dependendo do negócio que você conseguir, você pode ter bilhões, entendeu? Outra característica que eu buscava. Eu não queria ficar perdendo tempo com deslocamento. Gente, hoje eu trabalho de casa. Eu literalmente não preciso entrar dentro do meu carro, se eu não quiser. Eu posso gastar um total de 0 minutos com transporte, se eu quiser. Além disso, eu trabalho num cowork voluntariamente, porque eu quero. E o cowork também é muito perto daqui. E não tem trânsito pra chegar até lá. É muito simples. Então, ainda assim, essa questão do transporte tá muito bem resolvida. Outra coisa que eu queria, um lugar esteticamente agradável, gostoso, que fosse organizado, que me inspirasse e tudo mais. Olha isso aqui, gente. Eu tô no meu escritório agora. Do jeito que eu queria, porque literalmente foi o que eu fiz. E até no cowork, tipo, eu escolhi a dedo um cowork que me fizesse sentir muito bem. Ele é amplo, ele é espaçoso, ele é todo esteticamente lindinho, ele me desperta criatividade, ele é incrível. Então, tipo assim, eu tenho também esses itens, que era o que eu gostaria. Outro item que eu queria em relação a pessoas, eu quero trabalhar com pessoas, nossa, que eu me dou muito bem, comunicação assertiva, lá. Gente, os meus colaboradores, eu sou apaixonada por todas as pessoas que trabalham comigo. Na Memorar e agora também nos negócios dela. Que pessoas incríveis. Muitas delas, inclusive, são amigas minhas pessoais, não só na vida profissional, porque a gente se dá muito bem, eu tenho relações maravilhosas. E até no cowork, que não é uma pessoa que tá trabalhando dentro da minha empresa, né? Cowork é um negócio engraçado, né? Porque você tá trabalhando com alguém, mas não é na mesma empresa. Então, tipo assim, você tá trabalhando lado a lado com alguém, você tá trabalhando a pessoa também, mas vocês não são da mesma empresa, né? Então, as pessoas com que eu trabalho lado a lado lá também são muito sensacionais. Gente, eu conheci cada pessoa sensacional nesse cowork. Eu fiz tantas amizades, assim. Fiz clientes, fiz amizades, conheci mentores. Tipo assim, sensacional. Então, a parte das pessoas também tá check. Entende? Tipo, literalmente... Eu vou até abrir as características aqui que eu tinha escrito. Esqueci de falar alguma, porque literalmente, hoje, eu cheguei com essa ideia de negócio, com essa ideia, do meu negócio, em todas as características que eu mentalizava naquela época. Queria algo, primeiro item, eu esqueci, queria algo que eu amasse. E eu queria amar segunda-feira. Gente, eu amo segunda-feira. Não é que eu não gosto do fim de semana, não é isso. Eu amo também. E eu tenho uma habilidade incrível de desconectar do mundo de trabalho e no fim de semana eu realmente consigo reabastecer minhas energias. Inclusive, isso é necessário pra mim, senão nada funciona em mim. Só que aí, justamente porque eu tô completamente descansada do fim de semana, segunda-feira eu tô no pique. Eu tô tipo, uau! Que episódio eu vou gravar no podcast? O que eu vou falar na Memorar? Qual joy eu vou desenhar pra cliente? Tipo, eu tô sempre muito animada, porque eu amo o que eu faço. Então, tipo assim, literalmente, todas as características que eu mentalizava naquela época, hoje são verdade. E você entende que eu cheguei nisso, não era sabendo exatamente o que eu queria? Não é que eu falei, nossa, eu sei todas as características desse trabalho, só a partir daí que eu consigo co-criar. Não, a gente tem que ter clareza das informações que a gente já sabe. Ao longo do caminho, se você for adquirir novos conhecimentos, isso também é importante também. Isso também é importante pra mim. Você vai meio que acrescentando isso nas suas manifestações, nas suas... não é manifestação que eu queria... Nessas mentalizações, né? Esses exercícios meditativos e tudo mais, de atração, assim, do que você quer, você vai acrescentando os itens conforme você vai tendo clareza. Mas o importante é você ter clareza. Porque esse exemplo foi de trabalho, mas imagina um outro exemplo, sei lá, o que você tá buscando é um relacionamento amoroso. Você vai saber todas as características do cara? Você vai saber cor do olho, a cor do cabelo, o endereço onde a pessoa mora, pra eu colocar aqui na mentalização. Não, você não sabe essas características, porque você não conhece a pessoa ainda. Então, mas o que você já sabe? O que você já sabe que é importante pra você? Eu já sei. Como eu quero me sentir quando eu estiver com essa pessoa? Tem uma lista de coisas que você sabe que você quer sentir ao estar com a pessoa. O que eu quero, o que eu quero, o que eu tenho de valor e que eu quero que a pessoa também tenha, porque isso precisa bater, que é uma coisa assim, um valor muito essencial pra mim. Aí também tem uma lista de coisas. Então, entende que a gente parte da clareza que a gente já tem e o como o universo vai trazendo. Você acha que eu sabia que eu ia chegar no meu negócio porque como cliente eu ia procurar a joia que...
Gente, hoje eu olho pra trás e falo, gente, é tão óbvio, joia, né? Eu faço isso desde que eu sou criança. Não só essa coisa de dar significado pras joias, mas eu sempre amei fazer minhas bijus. Aí na época era bijuteria, não era joia, né? Mas eu amava fazer. Eu fazia meu pai dirigir 30 minutos, ficava 30 minutos de carro da minha casa, uma galeria de bijuteria, fazia meu pai me levar até lá pra eu comprar corrente, fecho, strass, nananana, e eu montar minhas joias. Eu fazia isso pra mim, eu fazia isso pra minhas amigas. Só que isso não é óbvio. Aliás, eu fui me tocar disso depois de muito tempo que eu já tinha memorado. Falei, gente, verdade, eu faço isso desde criança. Inclusive, eu ter cursado comunicação. Eu falo, gente, hoje eu entendo que comunicação é o bagulho central da minha vida. Então, fez muito sentido. Mesmo que naquela época eu não sabia exatamente com o que eu ia trabalhar, a faculdade que eu escolhi foi de comunicação. E eu uso comunicação no meu negócio. Porque para eu ter a memorar, eu tenho que o tempo inteiro estar me comunicando, falando das minhas joias. E hoje, no videocast, que foi um projeto que chegou depois, a gente pode voltar a falar dele, da história de como o videocast nasceu um pouco. Mas em outro momento eu falo, porque na verdade ele não surgiu como podcast. Ele surgiu como canal de YouTube há uns 3 anos atrás. Enfim, a história é legal, eu trago num outro episódio. Mas hoje também, no videocast é 100% comunicação. Então é muito legal como as coisas vão se conectando. Mas no começo eu não precisava ter clareza de tudo. O universo ele vai trazendo as respostas. Ele é criativo, ele tem muito mais inspiração de como trazer as coisas que você busca do que você. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, se abrir e deixar as outras coisas chegarem até nós. Paty, mas como que você tem certeza que o empreendedorismo é realmente o que você queria? Lá no começo, tal, como você sabia que não era uma coisa só fogo de palha, que você ia se animar por um tempo e depois enjoar? Porque na agência foi meio que assim, né? No começo você gostava, depois você não gostava tanto. Como que você descobriu que era isso mesmo que você queria fazer? Primeiro que a reação era diferente de só gostar de fazer algo e ter esse negócio que te ilumina de dentro pra fora. A sensação, deixei o som do PC ligado, silenciar o WhatsApp. Então, primeiro que é diferente, realmente, a sensação de, tô trabalhando com isso, é legalzinho. E outra coisa é tipo, cara, isso veio da minha alma. Segundo, que teve um episódio na minha jornada empreendedora, que eu não vou me delongar sobre ele, tá? Neste momento, pode ser que outro episódio eu traga isso, mas teve um episódio que foi o mais desafiador de todos da minha vida empreendedora até hoje, que eu tive um mega BO com uma fábrica. Foi bem no período de pré-lançamento da marca. Então, assim, eu já estava nervosa que era o pré-lançamento. Já estava nervosa que eram os meus primeiros pedidos, que eram as minhas primeiras joias que eu ia entregar para os clientes. Eu tive um mega BO com uma fábrica de não me entregar os produtos. Gente, teve ameaça, teve tudo. Foi barraco. O negócio foi, o buraco foi embaixo. Eu fiquei muito mal. Nossa, emocionalmente, até me deu reação física. Assim, foi uma história muito ruim. E quando eu tava no meio desse olho do furacão, tudo aparentemente dando errado, eu super tensa, não sabendo como que eu ia resolver, eu lembro de, naquele momento, eu ter pensado duas coisas. A primeira foi o questionamento que eu trouxe no episódio anterior, que foi: da onde eu tirei que eu consigo empreender? Da onde que eu tirei que era uma boa ideia ter um negócio? Olha o que eu arranjei pra minha cabeça. Então essa foi a primeira coisa que eu pensei. Em seguida, eu me fiz a seguinte pergunta. E aí, falando sério, né? Tipo, eu escolheria outra coisa? Se eu pudesse voltar no tempo e não ter escolhido empreender, se eu pudesse escolher outra coisa, aliás, se eu tivesse um gênio da lâmpada mágica aqui comigo, que eu pudesse escolher literalmente qualquer cargo de qualquer empresa, de qualquer trabalho que eu quisesse, eu escolheria outra coisa? E aí eu fiquei muito emocionada quando eu tava nesse diálogo interno e eu percebi que a minha resposta era: não, eu não escolheria outra coisa. É isso que eu quero fazer. Porque no meio de um monte de desafios, de dificuldades do empreendedorismo, eu também achei muitas características que têm muito a ver comigo. Eu encontrei liberdades que hoje eu não abro mão. Eu encontrei muito poder de escolha, poder de decisão que hoje eu não abro mão. Flexibilidade em algumas questões. Eu me imagino gostando muito da área de liderança quando eu tiver mais funcionários, uma empresa maior. Essa parte de liderança é uma coisa que eu acho que eu vou gostar muito, porque tem a ver com o meu perfil. Então, não, é um caminho desafiador, mas eu não escolheria outra coisa. E hoje eu sinto isso também com o videocast, que não deixa de ser também na área de empreendedorismo, né? Não deixa de ser um trabalho totalmente autônomo, um projeto totalmente autônomo ali que eu tô fazendo. E eu co-criei o meu trabalho dos sonhos. E isso me lembra uma frase do Steve Jobs, aquela famosa dele, que ele fala: "You can't connect the dots looking forward. You can only connect the dots looking backwards."
alguma coisa assim, que ele fala, a gente não consegue conectar os pontos olhando pra frente. A gente não sabe tudo que a gente tá aprendendo agora, como que isso vai se linkar lá na frente, né, e gerar o resultado X. Mas a gente consegue conectar os pontos quando a gente olha pra trás. Então agora, quando você chega num ponto da sua jornada, você olha pra trás e fala, nossa, tudo fez sentido. Comunicação sempre foi central da minha vida, por isso que eu fiz esse curso, por isso, né, eu sempre desde criança faço isso, por isso que meu trabalho hoje tem a ver com isso, blá, 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 blá. Aí você consegue conectar, e aí fez tipo, tudo faz sentido, né? Nossa, gente, contar essa história realmente me deixa reflexiva, porque é muito interessante como. Nossa, realmente me deixa reflexiva. Não é que é a primeira vez que eu conto essa história, mas faz um tempo que eu não contava ela e é muito louco como. Até esse negócio de eu falar de trazer significado pra joias, eu falo, gente, mas da onde que desde criança eu faço isso? E eu nunca imaginei que isso poderia virar um trabalho, né? E, inclusive, eu tô usando algumas peças e eu costumo linkar as coisas que eu tô usando na descrição, tá? Então, eu tô, por exemplo, o colar Ser Movimento, que eu até mostrei em outro episódio, eu tô com o anelzinho do Sua Luz, eu tô com o brinco do Sua Luz, e quando você entra no site, a primeira foto ali do produto é sempre uma foto do produto, mas a segunda imagem, você vai ver que é um textinho que conta do significado. Por que que tem isso? Justamente por causa dessa história que eu contei aqui. A minha ideia sempre foi trazer joias com significado, porque é isso que eu sempre tive o costume de fazer. Então, todas as minhas joias, elas primeiro têm o conceito, que é algo que me desperta essa emoção positiva, e aí eu traduzo isso no design, e aí eu traduzo isso num textinho de significado. Então, se você tá comprando pra você mesma, esse textinho de significado, ele vem junto, então você vai receber o significado da peça com você. E se você tá dando de presente, também é muito legal que quem tá ganhando vai entender o significado da peça. Então, ele vai entender o porquê que você lembrou, né, dessa pessoa ao escolher o presente, né? Vai entender que não é qualquer presente, foi um negócio escolhido a dedo pra pessoa. Então, eu vou sempre deixar linkado aqui. O que não tiver linkado, pode ser que seja que é porque é alguma coisa que eu não lancei ainda. Joguei essa informação e saí correndo. Mas se vocês tiverem dúvida de qualquer coisa, pode me perguntar. E se você tá do lado daí, querendo cocriar os seus sonhos, querendo cocriar alguma coisa, ou várias coisas, cada uma em uma área da vida, e você tava um pouco aflito, do tipo, como que eu vou começar a cocriar se eu não sei os detalhes? Se eu não sei todos os detalhes do que eu quero criar? Você não precisa saber. Lembre-se sempre dessa questão de andar até metade da ponte, então de fazer as ações e mentalizações de usar a sua energia masculina e a sua energia feminina para caminhar até a sua metade da ponte. Então faça a sua parte. E todos os detalhezinhos que te dão ansiedade, que você não sabe como. Não, mas quando eu chegar nesse ponto, como que eu vou fazer isso? Não, mas quando tiver essa quantidade de pedidos, o que que eu vou fazer? Não, mas quando eu tiver essa quantidade de funcionários, como que eu vou fazer tal coisa? Todos esses comos que te dá aflição pensar hoje, que você não consegue pensar ali no próximo passo, parece muito distante. Você fala, gente, eu não consigo pensar assim tão a longo prazo. Será que então eu não vou conseguir? Não, você vai conseguir. Deixa esses outros comos para o universo. É a outra metade da ponte. Deixa isso ser trazido para você. E quando é o divino, é o universo, é Deus, o que você quiser chamar, que traz essas coisas pra gente, ele vem de formas muito mais criativas do que a gente poderia imaginar. E às vezes as coisas acontecem muito mais rápido do que você imaginava, de um jeito muito mais legal do que você imaginava, de um jeito muito mais mágico. Às vezes até coisa que você não imaginava, você nem estava mentalizando, você atrai também, porque você está vibrando nessa energia. E ao andar, uma última coisa que eu acho que vale mencionar, esse caminhar até metade da ponte, que é a sua parte, uma das coisas que entra aqui é você não aceitar menos do que você deseja ao longo da trajetória. Porque eu sinto que às vezes a gente tá ali, ó, tô no ponto A, eu tô caminhando pro ponto B, eu tô olhando o ponto B ali, ó. Aí aparece às vezes pra gente uma coisa que não é exatamente o que a gente quer, mas já tá mais confortável do que o ponto de partida que eu tava. Aí você aceita aquilo ali mesmo. Você nunca vai chegar no top se você aceita o mediano. Você acha que não chegaram? Você acha que não chegaram trabalhos no meio do caminho pra mim que pagavam muito bem? Que ia ser um trabalho em São Paulo, numa empresa, blá, 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 blá. Mas, cara, eu não amava aquilo. Eu não queria fazer aquilo porque não era o que eu amava. Você acha que não apareceram homens até hoje na minha vida
Não, mas ele é legal, né? Ah, não, mas ele é bonito. Legal quando eu tô com ele. Não é assim, mas é legal. Por que que eu ainda não tô com o meu parceiro, gente? Porque eu não vou aceitar mediano. Eu sei o que eu quero. Eu não vou desistir até chegar lá. Isso vale pra qualquer área da sua vida. Se você colocou um foco no ponto B, não para nenhuma outra letra do alfabeto. Vai conquistar a letra B. Só aceita se for uma letra, se for melhor do que você estava imaginando. Fala, nossa, eu tava esperando ganhar 100 mil por mês, hoje eu ganho 500 mil. Aí sucesso, entendeu? Mas você não vai chegar no 500 mil antes de ter chegado no 100 mil, você concorda? Você não vai chegar no outro top se você desistiu antes de chegar no ponto B. Você já aceitou qualquer outra coisa, tá? E onde que entra isso aqui? Aí entra a confiança, que eram as coisas que eu também tava falando, que é da energia feminina no episódio passado. Aí entra o confiar que a outra metade da ponte vai ser o criado, né? O universo vai prover pra nós essa outra metade da ponte. Então, não desiste no caminho. Não desiste, porque se você ainda não conquistou o que você queria, porque você não terminou, porque a história não teve um fim ainda. Não é porque você não vai conseguir, é só porque você tá no meio da trajetória ainda, você tá no meio da ponte. Combinado, amores? Então, bora cocriar a vida dos nossos sonhos, porque a gente tem esse poder. E a gente pode se abrir para receber essa ajuda, porque a gente não está criando as coisas sozinhas. Até o próximo episódio. Um beijo, amoras da minha vida.